veja só, Neville Goddard, ele diz assim, olha, o subconsciente, o mecanismo, né, eu estou falando dessa palavra mecanismo, acho que é mais interessante. O mecanismo do subconsciente, ele é muito parecido com o mecanismo da gravidade, da lei da gravidade, tá? É muito parecido, porque a lei da gravidade diz o seguinte: todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Isaac Newton, né, ele trouxe essa verdade para nós. Não que antes de Newton existir não existia gravidade, claro que existia, sempre existiu, mas ele sacou e transformou isso numa afirmativa científica. Todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Então eu pego, sei lá, qualquer coisa, essa espuminha aqui de microfone, se eu soltar da minha mão, por mais leve que ela seja, ela está sendo atraída para o centro da Terra. E eu posso estar aqui, eu posso estar em Tóquio, eu posso estar em New York, eu posso estar, sei lá, qualquer lugar do mundo. Se eu soltar um corpo, qualquer que seja, uma régua, se eu soltar um corpo, ele será atraído para o centro da Terra. Essa é a lei da gravidade. Então, Neville Goddard vai dizer o seguinte: o subconsciente, ele age da mesma forma que a gravidade. Porque quando o subconsciente, quando você planta uma ideia lá, a ideia da Terra é muito boa por causa disso, a gente consegue enxergar bem. Quando você plantou a ideia e o subconsciente assumiu aquela semente, assumiu aquela emoção, assumiu aquele sentimento, pegou aquela semente, jogou para dentro da Terra e agora está no subconsciente, e ele processa isso como verdadeiro, ele assume que aquela semente é válida, então ele começa a processar essa semente para a semente germinar. Então o seu subconsciente começa a trabalhar para dar expressão para essa ideia que foi plantada. E como a lei da gravidade, você não tem que fazer nada. Quando eu digo não ter que fazer nada, não estou me referindo ao fato, então vou parar de trabalhar, cruzar os braços. Não é isso. Não ter que fazer nada no sentido que você não precisa fazer força para a coisa se manifestar. Por exemplo, vamos voltar à lei da gravidade. Peguei essa espuma. Vou fazer uma força para a espuma ser atraída para o centro da Terra. Vamos lá, vamos tentar. Não precisa de força. A coisa é natural, que eu solto, a gravidade atrai. Uma vez que você planta uma ideia no subconsciente, da mesma forma que a lei da gravidade, ela flui naturalmente e atrai o corpo para o centro da Terra, uma vez que você plantou uma ideia, ela naturalmente vai atrair, ou será atraída, dependendo do que você está visualizando, obviamente, dependendo da situação, para materialização, para manifestação daquilo que você estava pensando. E é exatamente isso que funciona. E nós temos que prestar muita atenção nisso, porque do que nós estamos falando no final das contas? Eu vou te dizer, nós estamos falando exatamente do que Neville também vai chamar, a gente usa essa expressão em outros lugares, de processo criativo. Processo criativo é isso. Processo de criação. Atualmente na internet se fala muito, seja um co-criador, nós temos que co-criar a nossa realidade. Mas que raio esse negócio de co-criação? Ou você pode usar apenas a palavra criação, não tem problema. A gente usou co-criação porque está meio na modinha, o povo falando co-criação, mas enfim, a palavra é criação porque você e Deus são um. Você não vai co-criar com Deus. Você é a manifestação divina. A manifestação divina se manifesta através de você e você é um com ela. Então você é criador também. Então o processo criativo, estamos falando de uma ideia somada a um sentimento que gera uma realidade. E o processo criativo tem disso, hein? Pessoal, isso eu já falei bastante em cursos relacionados com a lei da atração. Inclusive, nós temos aqui na Unidarma o curso da lei da atração. Que nenhuma ideia, ela é impressa no seu subconsciente até que seja sentida.
Você tem que sentir isso, tá? Isso está muito claro. Por isso que no exercícios, por exemplo, de hipnose, na montagem de uma reprogramação mental, a primeira coisa é a música de fundo que a gente vai colocar. Tem que ser uma música envolvente, uma música que vai conduzir a pessoa a um estado mais profundo, provocar um relaxamento, provocar uma sensação de bem-estar, porque além de ouvir, você tem que sentir tudo aquilo que está acontecendo. Agora, quando o seu subconsciente, e esse é o processo criativo, tem a ideia, e a ideia é associada a um sentimento. Aliás, detalhe, nota de rodapé, sentimento bom ou sentimento ruim, não importa. Não falamos anteriormente que o subconsciente ele não é seletivo? Pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. É o que você pega lá a conta, né? Nossa, tô ferrado. É um sentimento ruim. Mas você tem a ideia e tem o sentimento. Então, tchum, vai lá pro fundo. Você plantou a semente. Vai nascer. Vai germinar. Vai acontecer. E esse é o processo criativo. Simples assim. Ideia mais sentimento plantada no seu subconsciente gera o processo criativo. Sem esforço. Sem você ter que forçar a barra. Você imaginou? Sentiu? Plantou? Pronto, acabou. Continua sua vida, sim, trabalhando, sim, fazendo sua parte, sim, ok, cumprindo as suas tarefas, a sua agenda, mas tranquilo, Cris, está plantado. Só esperar, daqui a pouco a semente germina. E digo mais, só não vai acontecer o que você idealizou e sentiu e plantou, só não vai acontecer se essa imagem, essa sensação for compensada por um sentimento ainda maior na direção oposta. Então Neville Goddard vai dizer o seguinte, entre dois sentimentos que estão ali brigando, o dominante é que vai ser expresso. Então você vê lá a conta. Você mentaliza, não, eu tenho dinheiro mais do que suficiente, o dinheiro flui na minha vida, eu posso quitar todas as minhas contas com facilidade e alegria. Esse é um sentimento que você está trabalhando. Aí vem outro sentimento e fala, eu tô ferrado. Não estava esperando essa conta. Agora danou-se. Então essas duas ideias e esses dois sentimentos, porque a ideia provoca uma sensação, essas duas sensações ficam brigando. Qual que vai vencer? O dominante, o sentimento dominante é o que vai ser expresso na sua realidade. Então eu coloquei esse desenho aí de dois trabalhadores para trazer para você a seguinte analogia. Vamos pensar num campo de obras, tá? Uma casa que está sendo levantada, uma coisa simples, muito bem. Aí nesse campo de obras tem lá o mestre de obras. E o mestre de obras recebe lá a planta, o plano de construção tal do engenheiro responsável por aquela obra. Então chega o engenheiro e fala, olha, então vocês vão tá aqui a planta, a construção vai ser assim, tantos metros quadrados para cá, tantos metros quadrados acolá, aqui eu quero que levante essa pilastra, mas tem que ser daquele cimento XYZ, porque o cimento WY, não sei das quantas, não funciona, e olha, essa viga tem que ser reforçada, então tá. O mestre de obras, ele vai recebendo as instruções do engenheiro responsável pela obra e vai executando, e ele vai falando para os pedreiros, tal, faz isso, faz assim, tal, e a construção vai acontecendo. Muito bem. Isso aí é o campo de obras levantando aquela construção, aquela casa, enfim, qualquer coisa. Aí chega o dono do terreno, o dono de tudo ali, o big boss, o chefe. E ele chega lá e fala, para tudo, porque não é assim que eu quero. O que o mestre de obras vai falar? Não, eu já comecei aqui, ó, o engenheiro falou que tem que ser assim, eu vou construir. Ele não vai falar isso. Agora é o dono que está falando. O dono mandou parar, ele não quer assim. Então para tudo. Pode o engenheiro ter falado, pode ser uma equipe de engenharia inteira ali, uma construtora que foi contratada. O dono mandou parar.
Então os pedreiros, o mestre de obra vai continuar ou vai parar? Vai parar, porque o dono mandou parar. Então, são forças que estão brigando. Qual vence? O que está se manifestando na minha vida? Você faz isso, presta atenção. Presta atenção, você planta uma semente de concórdia e planta uma semente de discórdia. Você acorda pela manhã e fala, ai, gratidão pela minha vida, eu acredito, hoje vai dar tudo certo. Plantou uma semente do bem. Aí dá 5 minutos, desgraça, minha vida tá dando tudo errado, eu tô esperando aquela ligação para vender, não tá acontecendo, eu tô ferrado, esse mês eu não vou conseguir bater a meta. Aí você plantou uma semente de concórdia, uma semente do bem, e plantou 10 sementes da desgraça. Que vão brigar, quem que vai vencer? Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.